Neymar não tem condição de jogar 3 jogos em 7 dias. Amanhã, a Disney não terá o Mickey, porque Neymar está fora. Neymar não irá jogar no jogo de domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. A situação de Neymar Júnior deu o que falar, e dessa vez a cobrança veio forte. Após a notícia de que o craque não joga contra o Cruzeiro por controle de carga, comentaristas não perdoaram e levantaram uma dúvida pesada. Acompanha aí. Amanhã, a Disney não terá o Mickey, porque Neymar está fora. Muito bem, controle de carga do Neymar. O Cuca ontem foi apresentado. Ao lado do Cuca estava o Alexandre Matos, o homem forte do futebol do clube. E o Cuca, durante a coletiva, informou que o Neymar estará fora do jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Então o Neymar, que jogou contra Corinthians domingo passado e Internacional na última quarta-feira, não vai ao Mineirão enfrentar o Cruzeiro amanhã. E, obviamente, isso gera um grande debate, por alguns motivos. Primeiro motivo, seleção brasileira, convocação. Ah, tá vendo? É esse o Neymar que vocês querem levar pra Copa do Mundo? Ah, tá vendo? Esse Neymar não aguenta. Ah, tá vendo? Vocês estão perseguindo o Neymar tem que ir pra Copa, porque se ele não fizer controle de carga, vocês reclamam. Se ele fizer, vocês reclamam. Aí vira aquele debate apaixonado e eu não quero fazer debate apaixonado nenhum. Eu quero só trazer um pouco de opinião, tentar trazer um pouco de lógica, de bom senso aqui pro debate. Então vamos lá. Primeira coisa, depois eu digo outro motivo que deixa o debate muito acalorado. Primeira coisa, sobre o controle de carga. De fato, controle de carga é algo importante que não deve ser ignorado. Isso passa por fisiologia, isso passa por preparação física. Tem uma questão médica aí, questão profissional, de profissionais capacitados dessa área, que se comunicam com a comissão técnica, que enviam relatórios e que vão monitorando a situação de cada jogador. Neymar é um jogador de 34 anos, com quase 50 lesões na carreira. É coisa pra caramba, né? São muitas lesões na carreira. Um jogador que passou por uma artroscopia há 2 meses, e que tem uma situação complicada. A situação do Neymar não é a mesma de um jogador qualquer, do ponto de vista físico. Porque o Neymar tem um corpo muito prejudicado pelo seu histórico de lesões. E para muitas pessoas também, por uma falta de cuidado com o corpo, eu jamais vou fazer esse tipo de afirmação, porque eu não tenho... Eu sei que os sinais públicos que o Neymar emite às vezes vão nessa direção, mas eu não vivo com o Neymar 24 horas por dia, então eu não posso entrar nesse terreno. Mas é uma opinião que muita gente tem e eu respeito, porque de fato o que o Neymar mostra da sua vida pessoal acaba, gerando margem para esse tipo de leitura. Então o controle de carga, ele não é algo banal, ele não é algo que deve ser desprezado por um treinador. Se o cara chega e fala, ó, esse aí tá com risco de estourar 3 jogos em 7 dias, para ele a gente não indica. Beleza, a comissão técnica vai lá e acata, conversa com o jogador. O jogador às vezes tem a palavra final, às vezes chega, não, peraí, esse jogo é importante. Esse jogo, como por exemplo, no caso do joelho ano passado. Ele machuca o joelho contra o Mirassol, tem que fazer a cirurgia, ele fala, não, eu vou jogar a reta final do campeonato, senão o Santos vai cair. E ele faz o sacrifício e joga contra o Sport, contra a Juventude, contra o Cruzeiro, é decisivo e evita a queda do Santos. Então, controle de carga não é banalidade, não é frescura, não é bobagem, certo? Primeira coisa que eu acho que precisa ficar registrada aqui. Agora, o contexto dos controles de carga feitos recentemente com o Neymar, ele nos chama atenção em alguma medida. Por quê? Controle de carga contra o Mirassol. O Neymar vinha de 12 dias sem jogar. O último jogo do Neymar tinha sido contra o Vasco, houve um intervalo de 12 dias, nesse intervalo teve folga e teve treino que o Neymar não participou do campo. Alguns dos treinos na semana anterior ao jogo contra o Mirassol não tiveram a presença do Neymar em campo. Então esse conjunto fez as pessoas estranharem. Caramba, 12 dias parado. Controle de carga, ele teve tempo para descansar entre o jogo do Vasco e o jogo do Mirassol. Então ficou confuso, muita gente achando que podia ser lesão, que ele tinha lesão e tal, mas aí 5 dias depois ele jogou contra o Corinthians. Agora também nos chama a atenção, porque o jogo contra o Cruzeiro antecede uma data FIFA. Haverá uma pausa depois do jogo do Cruzeiro de aproximadamente 12 dias até o jogo contra o Remo, que é na Vila Belmiro, que é dentro de casa. Então também chama a atenção por isso, porque é um intervalo longo que virá o Santos numa situação delicada do campeonato, pegando lanterna da competição, numa viagem que não é tão longa, porque o controle de carga também passa pelo desgaste que é gerado por uma viagem, por um deslocamento. A gente sabe que a logística do Campeonato Brasileiro ela não é fácil, o Brasil é um país gigante. Belo Horizonte é aqui do lado. Uma logística que em tese não é tão complicada e depois vem uma pausa. Então, voltando ao tema da convocação, misturando todos esses tópicos aqui. Como que a gente vai, nesse momento, defender, do ponto de vista físico, tá? Não tô nem falando de questão técnica, mas acho que também há um debate, porque a fase do Neymar não é boa e eu vou entrar nisso já já. No segundo ponto de maior debate e repercussão gerado por esse caso. Como que a gente vai defender, do ponto de vista físico, a convocação do Neymar para uma Copa do Mundo, para um torneio de 7, 8 jogos em 40 dias, se ele não consegue jogar 3 seguidos no espaço de uma semana, domingo, quarta, domingo? Não é uma sequência inusual, uma sequência rara, é uma sequência comum no futebol brasileiro. Domingo, quarta, domingo, comum. Nosso calendário é assim.
O Neymar não consegue jogar uma sequência como essa hoje, março de 2026, hoje, faltando 2 meses para a convocação. Então vamos resgatar uma fala do Ancelotti. O Ancelotti diz assim, na minha avaliação, o Neymar não está 100%, não está no seu 100%, eu preciso de jogadores que estejam 100% na Copa do Mundo. Então, aí nós vamos ter que fazer uma projeção, baseada no que temos de histórico recente do Neymar. Em 13 meses de Santos, em 13 meses... Ele chegou já fevereiro de 2025, estamos em março de 2026. Em 13 meses de Santos, o rendimento do Neymar foi isso aí, técnico e físico. O que nos faz acreditar que nos próximos 2 meses o Neymar conseguirá algo maior, diferente do que conseguiu nos últimos 13? Esse é o ponto mais delicado nesse momento para pensar numa convocação do Neymar para a Copa do Mundo. Por isso que eu tenho dito, sem ironia, zoeira, deboche, não trato desse assunto dessa forma. Eu tenho dito que considero um milagre uma convocação do Neymar para a Copa do Mundo, porque o tempo é muito curto. E o que foi demonstrado até agora não me faz crer que nesse tempo curto haverá uma subida dessa curva física do Neymar a ponto dele passar a credibilidade para o técnico da seleção brasileira nesse aspecto. Não, eu posso trazer que ele vai estar voando na Copa. Sabe, os sinais eles não comunicam muito bem. E aí, voltando, o outro ponto que gera muito debate sobre essa questão do Neymar é o desempenho dele, o desempenho técnico. Porque são 2 sentimentos diferentes, né? Se o Neymar tá voando e fica fora do jogo contra o Cruzeiro, o torcedor lamenta a perda de um cara importante. Caramba, puta merda, num jogo como esse o Neymar tá fora. Pô, a gente precisa, ele tá voando, ele tá vindo bem, cara. Porra, que pecado, vai fazer uma falta desgraçada. Seria esse o sentimento. Só que o Neymar não vem bem. Neymar vem de 2 jogos ruins, especialmente o segundo tempo contra o Corinthians. Muito, muito ruim, mas péssimo, péssimo. E aí o sentimento que essa ausência do Neymar desperta é outro. É um sentimento de frustração. Porra, a gente tá tentando, hein? A gente tá tentando acreditar e o Neymar não embala, né? Para alguns, irritação. Pô, o Neymar... Porque, assim, sem querer ser o chato, sem querer ser o patrulhador da vida do Neymar, eu vou voltar de novo a esse tema. Na quinta-feira, quando eu fiz o vídeo aqui e falei da comemoração do gol do Neymar, eu só tinha a informação de que ele tinha passado pelo microfone da Rádio Band News e dito, é na Kings League, é aqui, foda-se, quando fez o gol de pênalti. Eu só sabia disso. Depois, ao longo da quinta-feira, eu vi os vídeos que aqueles torcedores que estavam ali atrás do gol fizeram, do Neymar bem pertinho ali na grade. O Neymar subiu e pá, e falou um monte, só que pra câmera da transmissão, o Neymar tava de costas, então a gente não tinha como ver exatamente o que ele tinha falado. E aí nos vídeos dá pra ver claramente que ele fala, é Kings League, porra! E assim, o que isso contribui, cara, para um jogador que nesse momento tá precisando convencer o técnico da seleção brasileira a ir para uma Copa do Mundo? E o convencimento passa também por comportamento, por imagem, não só pelo que você vê em campo, não só pela parte técnica e pela parte física. O que isso contribui, assim, nesse momento? Que necessidade, porra, insana é essa, cara, que o Neymar tem de querer responder toda a crítica que ele recebe desse jeito? E a crítica, eu acho exagerado. O cara tava de folga, o cara treinou, foi ao clube, fez as atividades, pegou o helicóptero dele, foi a Guarulhos, viu o jogo, só foi lá, bateu um pênaltizinho, voltou pra casa. Eu acho também um puta do exagero. Ah, olha aí, que absurdo. O Neymar bateu um pênalti da Kings League. Porra, puta exagero. Eu acho. Apesar de reconhecer que também não comunica bem. Também não deve bater bem na CBF. Mas acho exagero. Acho que muita gente se aproveita, gente que não gosta do cara, gente que detesta o cara. Mas vamos combinar. Porra, o que ajuda? O que ajuda? O Santos numa merda de dar gosto. 6 pontos em 7 rodadas. Estava perdendo o jogo. Mais uma noite ruim na Vila Belmiro. Ambiente carregado. Treinador ameaçadíssimo. Aí ele vai lá, faz um gol de pênalti. E o desabafo dele é a Kings League. Porra, me ajuda a te ajudar, Neymar. Sabe? É o tipo da coisa que não traz benefício nenhum. E não adianta dizer, o Neymar não liga, ele não tá nem aí. Tanto liga que ele vai lá e comemora desse jeito. Tanto liga que ele vai lá e passa pelo microfone de um repórter atrás do gol e fala nominalmente da Kings League, porra. Claro que ele liga. É óbvio que ele liga, e eu acho que ele liga demais. Porque o Neymar sai do jogo contra o Internacional antes de terminar, mas segundo o departamento médico do Santos, o Neymar não sentiu nada, era apenas cansaço, realmente. Então, e aí, quando o Cuca diz que o Neymar não vai jogar, ficou a preocupação de ser uma lesão, de ser mais algum problema. Segundo o Cuca, não é o caso. Segundo o Cuca, o Neymar não vai jogar contra o Cruzeiro, especificamente por controle de carga. E aí ele chega a dizer, Neymar jogou os 2 últimos jogos do Santos, Neymar jogou os 2 jogos na Vila Belmiro, recebendo o Corinthians e recebendo o Internacional, e aí se o Neymar entrasse em campo contra o Cruzeiro, seria o 3º jogo em 7 dias. E aí o Cuca diz, 3 jogos em 7 dias aumenta muito o risco de lesão. Então, por um controle de carga, o Neymar não viajará com o Santos para o Mineirão. E aí é curioso porque na hora alguém chegou a ponderar que o Neymar, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Neymar e o Santos terão 10 dias de
sem jogos, 10 ou 11 dias sem jogos por conta da data FIFA, né? O campeonato vai parar neste fim de semana e só volta lá no dia 1º de abril. Apesar de ser dia 1º de abril, isso que eu tô falando não é mentira, é verdade. Então, foi até pontuado isso. E o Cuca falou, não é porque ele vai ter 12 dias sem jogo depois que o Neymar vai jogar num jogo em que ele corre risco. Então, a leitura que o Cuca trouxe foi, não importa quanto tempo de descanso o Neymar vai ter depois, o que importa é a sequência que ele estaria se colocando, 3 jogos em 7 dias, e que essa sequência arrisca a possibilidade de lesão. Então, acabou ficando um clima... não vou dizer esquisito, mas ficou um clima estranho por conta disso, porque a informação que o Santos tinha passado é que o Neymar não tinha sentido nada contra o Internacional. E aí fica esse ponto, né? O Neymar, de novo, vai ficar fora de um jogo, fora de casa, por controle de carga. Foi exatamente essa a justificativa do jogo contra o Mirassol, que foi o jogo que gerou aquele desgaste com a comissão técnica da seleção brasileira, porque o Santos sabia, já tinha sido informado antecipadamente, que o plano da comissão técnica era ir avaliar o jogo Mirassol e Santos, e lógico que com um foco no Neymar. E aí ele joga 2 jogos em que ele jogou mal. Contra o Corinthians o Neymar jogou muito mal, me pareceu sem confiança, me pareceu sem ritmo nenhum. Contra o Internacional, acho que da parte física, da parte de disputas, o Neymar esteve bem. A parte com bola, o Neymar esteve mal. Ah, mas o Neymar fez um gol. Sim, cobrou muito bem o pênalti, inclusive o pênalti sofrido pelo Moisés, né, que entrou muito bem. O Moisés, quando entrou no lugar do Rony, o Santos cresceu no jogo. O Neymar cobrou muito bem o pênalti, mas na parte com bola, o Neymar esteve jogando mal. Inclusive tá rodando aí um vídeo, um corte de jogadas perdidas do Neymar contra o Inter, que eu acho até que é um corte um pouco maldoso, porque o Neymar não, ele ganhou, ele produziu algumas jogadas também e essas jogadas não estão nesse corte, mas enfim, acho que no geral o Neymar jogou mal contra muito mal contra o Corinthians, muito mal, e jogou mal contra o Inter, né, com bola. Sem bola, acho que ele até mostrou uma disposição muito destacada contra o Inter. E aí fica aquela questão, né, como diante do discurso do Ancelotti de só convocar jogador que tá 100%, jogador que pode ser usado sem limitação, se o Neymar, neste momento, não pode, dito pelo que o Cuca falou, o Neymar é um risco gigantesco dele se machucar se o Neymar jogar 3 jogos em 7 dias. Que seria isso, né? Se você pega Corinthians, Inter e Cruzeiro, o Neymar jogaria 3 jogos em 7 dias. Como a gente vai entender o Ancelotti como confiando na capacidade física, na capacidade de entrega, na capacidade de disputa, na capacidade de disposição do Neymar, se de fato o Neymar sem lesão, que é o que o Santos tem bancado, o Neymar fica limitado a 2 jogos por semana, né? O Neymar não tem condição de jogar 3 jogos em 7 dias. Lembrando, essa é mais ou menos a média de jogos na Copa do Mundo. Um jogo a cada 3 dias. Então, pode ser que você tenha essa situação de você jogar numa quarta, aí depois jogar no sábado e depois jogar na quarta de novo. Né? Então você, na Copa do Mundo, você pode ter essa situação. Jogar quarta, sábado e terça. Pode acontecer. Então, assim, acaba sendo uma decisão que eu imagino que traga insegurança para o Ancelotti. Se o Ancelotti está cravando que só vai levar jogador que esteja 100%, jogador que possa ser usado sem limitação, e aí, indo de novo, a frase que o Caê Mota, repórter lá da Globo, trouxe, dizendo que a comissão técnica não cogita levar jogador para jogar só 20, 30 minutos. Então, nessa situação, fica muito complicado a gente imaginar o Ancelotti, de fato, abrindo o leque e confiando na disposição, na disputa, na capacidade de entrega física do Neymar. Até me chamou muita atenção quando o Ancelotti disse na entrevista assim, a parte com bola do Neymar está muito boa, que eu discordo. Se a gente pegar todos os jogos que o Neymar jogou depois da operação do joelho, ele jogou meia hora contra o Velo Clube, fez uma boa participação. Não jogou bem contra o Novo Horizontino, definitivamente não jogou bem, não contribuiu para o Santos, embora também o Santos não tenha contribuído muito para o jogo do Neymar naquela partida. Contra o Vasco jogou bem, fez 2 gols, foi decisivo e conseguiu construir. Aí parou 12 dias e não pôde jogar contra o Mirassol. E os 2 jogos seguintes, contra Corinthians e contra Inter, foram ruins. Então, assim, num geral, numa média geral, desses 4 jogos e meio que o Neymar jogou 1 bem, 1 mais ou menos e 3 mal. Então não acho que o Neymar esteja, como disse o Ancelotti, bem com bola. Mas a questão toda passa a ser realmente a capacidade do Neymar entregar esse 100% que o Ancelotti quer.
E aí, você acha que é cuidado ou já virou desculpa? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma treta do futebol.